Bom, queria agradecer aqui ao time RNP pelo espaço cedido para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre como a companhia, como a Giga Mais, contribui aqui para a sociedade como um todo e para os projetos da RNP. A Giga Mais hoje é um dos grandes players de conectividade nacional para a operação das redes da RNP, bem como para todo o mercado brasileiro, seja o mercado residencial, né? As pessoas, os indivíduos, né? Estamos presentes em 22 UFs, né, com densidade de fibra aí, com mais de 140 mil quilômetros de fibra no Brasil inteiro, entregando aí conectividade em alta escala, entregando muita acessibilidade a regiões remotas. Acho que é um pouco do DNA da nossa companhia, né? Falando de Brasil, né, quando a gente olha para o mapa brasileiro, um Brasil continental como ele é, a Giga Mais teve um projeto bastante inovador, né? Começou em 2018, condensando redes em fibra ótica no Brasil, fazendo aquisições de provedores, né? E hoje, em 2026, a gente consegue reunir um conglomerado de 142 mil quilômetros de fibra ao longo do território brasileiro. Fibra ótica essa que hoje se torna um bem essencial, um ativo essencial para todo o desenvolvimento do ambiente tecnológico, um ambiente digital, que nós aqui proporcionamos, né, nós seja como usuário, seja como fornecedor de serviços, né, nós hoje não vivemos sem estarmos conectados, né? E boa parte dessas conexões dependem muito da fibra ótica, né? Nós começamos as comunicações lá atrás, com as comunicações via rádio, via satélite. Depois a gente evoluiu para o cobre, né? E hoje a gente fala em fibra ótica sem ter um produto substituto, né? Acho que eu não vejo no horizonte de curto prazo uma substituição para o produto fibra ótica. E nós tivemos essa potência, né, de gerar grande capilaridade. Acho que esse é um tema bastante relevante para o nosso dia a dia. Trabalhar bastante bem o cenário de ambientes críticos, né? Eu vou dividir com vocês aqui alguns casos que tivemos a oportunidade de proporcionar para o usuário, para o cliente, a tratativa de ambientes críticos em fibra ótica, para que a gente possa gerar a boa conectividade, com segurança, com resiliência, né? Acho que a gente tem esse DNA. E, obviamente, a gente encara todos os dias, né, como é que a gente trata essa questão da fronteira tecnológica, de entregar acessibilidade para todos os pontos, dar cobertura a 100% do território nacional num país continental como é o nosso, né? Então, eu tive a oportunidade de, há 30 dias atrás, visitar o estado do Pará e fui visitar a nossa usina hidrelétrica de Tucuruí, né? E é um ambiente bem remoto, mas nós temos rede fibra ótica lá em abundância. Eu tive a oportunidade de visitar pelo menos 10 provedores de internet que estão em Tucuruí, uma cidade no extremo do Pará, com muita densidade de fibra. Ou seja, a fibra ótica já não é mais um ativo de não abundância, né? O nosso negócio agora é escalar o melhor uso dela, né? O tema conexão, né? Conectar, acho que é um bom tema para o nosso dia a dia, né? Eu sou da época de fazer o telefone no copinho. Não sei se... Acho que vocês que estão na plateia são mais jovens, né? Mas eu brincava de fazer o telefone, ligar, né, 2 copinhos, um fiozinho, né? E estabelecer uma conexão lá com o meu irmão, numa brincadeira que a gente fazia da sala da minha casa até o nosso quarto, né? E exatamente é isso, né? Como é que a gente estabelece as boas conexões? Acho que um papel fundamental que qualquer que seja o provedor, né, qualquer que seja a operadora, tem com a sociedade é de estabelecer, tornar a prestação de serviço um serviço de alta responsabilidade, né? Então, desde o copinho lá, brincando com meu irmão, eu entendia que para que ele pudesse me ouvir, eu precisava esticar muito bem a linha, né, para que as ondas sonoras pudessem ser transportadas através daquele cordão e ter garantia que ele fosse receber a minha mensagem de alô do outro lado. Fazendo aqui uma alusão ao nosso dia a dia, o nosso papel é fazer com que todos os usuários dos copinhos, seja para falar, seja para poder enviar um dado, tenham alta disponibilidade
na ponta, acho que estabelecendo as grandes conexões. Aqui eu vou dividir com vocês um pouco de como é que a gente apoiou o mercado financeiro, né? Então, é um mercado que requer muita disponibilidade, né? Muita segurança. E nós, como meros provedores de internet, tivemos a oportunidade de avançar um pouco mais na camada de um pouco além da conexão, né? Então, além de entregar a fibra ótica nos diversos pontos de uma instituição financeira, nesse caso aqui, nomeadamente é a Cicobi, que boa parte de vocês, senhores aqui e senhoras, conhecem, nós também tivemos a oportunidade de invadir um pouco mais na camada de segurança, né? Então, além da conectividade, a gente também toca um pouco o aspecto da segurança desta rede, né? Que é uma rede sensível a ataques, sensível à invasão, porque no final do dia, uma rede aberta é uma porta de um cofre aberto, né? Então, o cuidado que uma operação como essa tem que ter é de oferecer escala, disponibilidade e, acima de tudo, segurança, né? Acho que tem aqui, esse é um case nacional, nós utilizamos boas partes dos pontos que nós temos conectados no Brasil para atender todas as unidades dessa instituição financeira, né? Então, aspectos aqui que tocam, que são fora do ambiente tradicional de conectividade. E eu destaco bastante bem, né? Além de criar um modelo integrado que utiliza tanto utilização de rede própria quanto contratação de parceiros, né? Como é também um modelo de atuação da própria RNP, utilizar a rede dos parceiros para que expanda a própria rede de atuação, a gente também utilizou outras tecnologias de conectividade, como a tecnologia satelital. Bem como também destaco aqui um espaço mais comum no dia a dia de um provedor de internet, que é participar da agenda ESG nas contribuições de diminuição de cota de carbono, né? Então, aqui um exemplo claro dois exemplos que eu entendo que são fáceis de se conectar com o nosso dia a dia. O primeiro é o uso massivo de infraestrutura de ocupação de redes, são os postes, né? São os dutos. Então, para que eu vou passar um cabo novo se eu já tenho um cabo, um poste de um parceiro meu que pode me apoiar numa conexão para chegar numa agência dessa instituição financeira? Então, existe uma contribuição ligada aqui ao ESG, que é a diminuição da ocupação desses postes, né, o melhor uso das infraestruturas. E, além disso, para todos os POPs, onde a gente tem a condição de oferecer algum tipo de fornecimento de energia alternativa, que não seja só a combustão ou a elétrica, a gente também tem utilizado, e a solar é uma delas predominantemente. Quando a gente estava vendo o mapa ali, o Nordeste é um estado que a gente tem bastante abundância, né? Então, onde tem bastante abundância de energia elétrica, e a gente tem aproveitado, de energia solar, perdão, a gente tem aproveitado essa abundância também para trazer para a agenda do ESG a substituição dos geradores convencionais de carbono, de combustão, para poder utilizar aqui energia elétrica. Então, são pontos que nós trazemos também para essa pauta, né? E aqui eu falo um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente, numa dimensão nacional, quando a gente fala de mais de 2 mil agências no Brasil, a gente gerou a escala para esse atendimento, a gente conseguiu contribuir de uma maneira nacional, a gente gerou essa agenda sustentável justamente para poder entrar dentro do quadro de best vendors do nosso cliente, aqui no caso essa instituição financeira, traz a resiliência perfeita para essa rede, trabalhando com conexões distintas, não somente a nossa rede, mas as redes de parceiros, né, e entrega aqui um nível de governança contratual, de modo que o cliente fique e ganhe escala e energia para gastar com o seu processo core, que é o processo financeiro, né? Deixa a conectividade com quem é da conectividade, deixa toda a parte de acesso de infra com quem é de acesso de infra, e eu cuido do meu negócio, que é o negócio financeiro. Então, acho que é um ponto do que a gente destaca aqui nesse case, né? E, além disso, a gente entende que, além do usuário final se beneficiar no mercado corporativo, a fibra ótica também entra no nosso dia a dia, aqui no nosso uso, né? Todos vocês aqui conectados ao celular, muito provavelmente boa parte dessas conexões que fazemos hoje, independente de qual seja a operação móvel, deve passar por uma fibra ótica
que estava naquele mapa aqui passado anteriormente, né? Então, a nossa contribuição aqui não para só no mercado empresarial, ela também entra no mercado residencial, muito embora não tenhamos operação direta móvel, mas também a gente acaba contribuindo com o setor nos projetos de conexão em rede móvel, né? Então, o plano de melhor utilização da fibra ótica no Brasil passa também pela fibra ótica da nossa rede. Aqui só um exemplo, né, de como é que a gente atende um dos projetos de telefonia móvel que é muito convergente com o uso fim de cada instituição que aqui está presente, né? Então, nós abastecemos todas as estações de rádio base com fibra ótica. Não sei se todo mundo conhece o modelo de rede de uma cobertura 5G, mas ele começa de uma radiofrequência, ele termina numa radiofrequência, né? As estações, o pessoal da Nokia que está por aqui, me corrija pelos nomes, né? A Node B, que é a estação terminal, que se conecta com um aparelho móvel, se conectando com uma estação coletora. Essa estação coletora ela representa um ponto de concentração de vários outros Node Bs e se conecta com um concentrador regional, né? Então, as fibras óticas desse projeto elas servem para poder dar densidade a uma região, dar densidade de fibra. As conexões terminais continuam em radiofrequência, mas as conexões de alta escala, hoje, para a capacidade que é trafegada nessas redes, necessitam de fibra ótica. E nós também estamos presentes nesse cenário de projetos, né? Aqui só um realce, né? Então, o 5G, muito embora seja uma tecnologia móvel, ela é totalmente dependente da fibra ótica para poder dar a melhor experiência para nós aqui como usuários na ponta, né? Então, nós acabamos de transformar um ambiente de edge computação, que é a borda, que é o eNode B, e transportamos para um cenário de concentração maior para que o dado chegue melhor, para que a conexão chegue melhor na ponta, para nós como usuários, para nós como os consumidores dessa rede móvel, né? Acho que o grande fato é, a empresa nasce de operações regionais, essa é uma das grandes potências, né, de identificar que, a partir dessa regionalidade, como a gente pode ser robusto e preciso na entrega desse tipo de conexão, e adensa isso a todo o Brasil, né? Então, como eu disse aqui, estamos presentes em 22 UFs do nosso território brasileiro. E aí, não é diferente toda a cobertura em termos de perspectiva, né? A gente trabalha aqui toda essa questão de maturidade tecnológica, descentraliza, você pulveriza, a fibra está bem densa, né? Eu costumo dizer que hoje é difícil a gente encontrar uma cidade que não tenha cobertura de fibra ótica. E como é que a gente faz o melhor uso dela, né? Como é que a gente consegue dar cobertura, dar escala e, acima de tudo, com muita e boa disponibilidade. Então, queria só aqui, primeiro, agradecer o tempo que tive, né, para que a gente pudesse compartilhar um pouco esses cases. São cases reais, a gente também já trabalha com as instituições com os mesmos contextos, né, de conectividade, seja para longa distância e também para as médias distâncias de alcance, utilizando as nossas fibras óticas que estão já bem sedimentadas aqui em todo o território nacional. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.